amiga e amigo do canal Projeto Elevação. Bom ver você aqui novamente no nosso canal. Hoje nós vamos fazer a leitura, o estudo do capítulo 7, o desencarne de um palestrante espírita. Esse estudo ele vai ser misto. Eu vou fazer um pequeno resumo da introdução do capítulo e depois ela transcreve um diálogo, ela transcreve a cena de como esse irmão, esse palestrante espírita, foi recebido no plano espiritual. Então, essa parte eu vou fazer a leitura, tá bom? Para saber mais dessa história, fica até o final do vídeo, acompanha aí o nosso estudo, esse é o episódio 7, então tem várias, para quem está chegando agora, tem várias outros capítulos dessa obra, Emoções que Curam, de Hermance Dufour, do espírito Hermance Dufour, psicografado por Vanderlei Oliveira, que já estão aí na nossa playlist do canal, a playlist com o mesmo nome do livro, Emoções que Curam. Vocês podem ver aí todos os episódios que a gente já gravou até agora. Então vamos para o capítulo 7? É agora. Bom, esse capítulo 7, ele fala sobre o momento em que um irmão trabalhador de casas espíritas, né, palestrante, e que trabalhando encarnado, foi conquistando muita fama pelo trabalho que ele fazia, e ele trabalhou com bastante afinco, de forma abnegada, fazendo palestras, viajando e cada vez mais lotando auditórios, né? Só que esse é o cuidado que a gente precisa ter, alguns cuidados que a irmã Dufour alerta a gente em relação a esse capítulo, que às vezes a gente está propagando a palavra espírita, a doutrina, né? E está deixando de praticar. A gente está tendo o orgulho e a vaidade de estar ali na frente, falando para uma plateia, né? No final da palestra, várias pessoas vindo perguntar alguma coisa, elogiar, tirar uma dúvida, e você gosta de estar ali naquele ambiente, você gosta de estar ali naquela posição, mas será que você consegue praticar aquilo que você está ajudando a propagar, aquela palavra, aquelas mensagens de Cristo que você está ajudando a propagar, através desse dom que você recebeu, de conseguir transmitir bem para o público? Será que você está conseguindo botar em prática junto à sua família, junto aos seus amigos? Através do próprio auto-amor, você está colocando isso em prática para você? Então, muitos de nós, ela relata que muitos de nós, não só espíritas, mas trabalhadores da seara de Cristo, que são até abnegados pela tarefa, que trabalham bastante, que se dedicam, mas achando que por esses trabalhos que a gente executa, a gente vai ter algum tratamento diferenciado, que a gente vai chegar no plano espiritual, já vai ter ali toda uma recepção esperando por nós, né, todo um direcionamento. Nem sempre é assim, porque o que mais conta no plano espiritual não é aquilo que a gente prega, que a gente acredita e o que a gente fala, mas é aquilo que a gente executa, é aquilo que a gente faz. Então, quando a gente faz o trabalho para fora é movimento. Mas quando eu faço o trabalho para dentro, ou seja, crescer moralmente com essas palavras que eu estudo, que eu replico, quando eu consigo colocar isso para dentro, aí é conquista, aí é crescimento, aí é evolução. Então, ela relata que muitos desses trabalhadores da seara de Cristo, desencarnados, eles acabam se revoltando um pouco, porque não é exatamente aquilo que eles esperavam. Às vezes eles acabam sofrendo também pela sua consciência de achar que podiam ter feito mais, que era para ter feito mais, e também não conseguem ter o auto-perdão, o auto-amor nesse momento, e acabam sofrendo com essa crise de consciência. E o plano espiritual prepara méritos para esses trabalhadores. Só que como eles chegam desequilibrados, com esses traumas na psique,
Eles são acolhidos pelos trabalhadores do Hospital Esperança, que com as suas alas... Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho sobre o Hospital Esperança, porque como ele é citado várias vezes no livro, né? Eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre o Hospital Esperança, o Eurípides Barçanufo e a Dona Maria Modesta Cravo, que também aparece como personagem do livro aqui algumas vezes, porque é a trabalhadora do Hospital Esperança. Então, ela diz aqui como é que é o trabalho de acolhimento, de recuperação, e a gente vai entender um pouquinho sobre o que aconteceu nessa história que ela relatou aqui no capítulo 7. Então, vamos lá. Reflitamos no caso de Roberto, homem de seus 59 anos de vida, no corpo físico, trabalhador devotado e um dos mais expressivos expositores da comunidade espírita, que acordou após algumas horas do desencarne em um dos nossos leitos, nas enfermarias no subsolo do Hospital Esperança. Olá, cumprimentou o enfermeiro ao lado de seu leito. Irmão Roberto, que bom, está acordando, disse o enfermeiro. Quem é você? Perguntou o irmão Roberto. Sou Paulo, enfermeiro aqui do hospital. Que hospital é esse? Aqui é o Hospital Esperança. O senhor está sob os cuidados de Bezerra de Menezes. O Hospital Esperança? Então desencarnei? Meu Deus, assim, logo agora? Eu me lembro de que tropecei e caí no chão. Não vi mais nada. Quem me trouxe para cá? Fique tranquilo, meu amigo. Tudo está sob controle, informou discretamente o enfermeiro. Estou com uma sensação ruim. Eu desencarnei mesmo. Estou com um nó na garganta e... Roberto, após a notícia de seu desencarne, teve uma reação súbita de perturbação, muito comum, e entrou em profundo estado de confusão. Foi sedado e levado para uma enfermaria em leito isolado, tamanha a agitação que sofreu naquele primeiro instante. 5 dias se passaram sem nenhuma alteração em seu quadro. Mostrava-se inquieto, irreverente e queria todo tipo de informação a respeito de seu quadro. Somente no 6º dia apresentou um clima mais ameno. Paulo continuava acompanhando o caso. Paulo, indagou Roberto após acordar de uma das suas crises. Que bom que se recordou do meu nome. Ótimo sinal. O que está acontecendo comigo, enfermeiro? Quando terei a visita de um médico? Estou sem memória e não consigo ter controle sobre meus pensamentos. Brevemente será reavaliado. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Estou mesmo desencarnado ou isso é só um sonho? Estou confuso. Não sei o que está acontecendo. É efeito de remédios? Calma, Roberto. Você precisa de sossego. Sem isso, você não vai se recuperar. Mas, pelo amor de Deus, me fala o que está acontecendo. Se desencarnei mesmo, é muito estranho que seja assim. O que você sente, Roberto? Parece mesmo que enlouqueci. Tenho sonhos, se é que são sonhos, enquanto estou acordado. Parece que eu não sou eu. Estou sem controle de minha mente. Quando você me chama de Roberto, fico com uma sensação que esse não é meu nome. É como se eu não fosse eu, entende? Claro que entendo. Então me explique o que é isso. Eu sempre fui tão seguro. Você tem informações sobre minha trajetória no movimento espírita? Sim, tenho. Sabe de minha devoção ao espiritismo? Claro que sabemos. Você está na ala cuidada por Dr. Bezerra. E quando ele vai aparecer? Já esteve aqui enquanto você estava desacordado. E você pode me dizer? E não parava de perguntar até que foi contido por Paulo. Roberto, por caridade, mantenha-se calmo. Não posso lhe responder mais nada por agora. Amanhã cedo você será reavaliado. No dia seguinte, bem cedo, na enfermaria isolada em que se encontrava Roberto, chegaram o Dr. Inácio Ferreira e José Mário para examiná-lo. Bom dia, Roberto, falou o Dr. Inácio com muito bom humor. Mas o senhor não é Bezerra de Menezes? Fui informado que ele viria aqui hoje. Ah, isso não é problema. Se o senhor olhar bem, basta colocar uma barba longa e branca e ficarei igualzinho a ele, brincou o Dr. Inácio, que estava em um ótimo clima.
Quem é o senhor? Inácio Ferreira. O médico de Uberaba? O próprio. Vou examinar seu caso. Eu quero informações sobre o meu caso. Eu darei quando achar que devo. Quem o senhor acha que é? Seu médico. Eu já conheço sua fama de brincalhão e peço respeito comigo. Se o senhor quer ser respeitado, é só me respeitar também. Muito descontente e olhando com certa revolta para o médico, Roberto se conteve. Dr. Inácio fez os exames de rotina, usando um pequeno aparelho com o qual investigou principalmente a região craniana doente e orientou. Paulo, se até amanhã ele mantiver esse quadro, pode transferi-lo para os salões de atividades terapêuticas. Dr. Inácio, acompanhado por José Mário, que se manteve em silêncio, saiu para novas visitas, parando antes no posto próximo ao leito de Roberto para fazer anotações de prontuário. É a vida, não é, Zé Mário? Quem viu Roberto transitando na comunidade espírita, com uma agenda lotada, contagiando multidões, com sua palavra altiva e internos alinhados, nem imagina o que se passa nesse momento. Ele está mal, doutor Inácio. A recuperação será muito lenta e ele terá muitas recaídas, com certeza. O senhor pode me detalhar o caso? Conversavam os dois a respeito do caso de Roberto. Roberto, como muito de nós, descuidou da vida interior. Falou para multidões, contagiando a emoção do povo, com palavras tocantes, mas não se impregnou da energia que despertava nos outros. Seu verbo foi libertador para muitos, mas não para ele. Equivocou-se com a ilusão da importância pessoal, por conta da repercussão e do poder de influência que dominava. Agenda lotada, aplausos, autógrafos e cerimônias. Nada disso seria problema para seu aprendizado se ele não substituísse a ordem e a importância das coisas. Entretanto, depois que se tornou orador oficial de influente organização do movimento, foi abandonando a família, os bens materiais e as amizades. Supunha cumprir a grandiosa missão para a causa da doutrina. Assim, pouco a pouco, esposa, filhos e amigos não suportaram o distanciamento. E o pior, seu comportamento artificial de soberba. Diversão, trabalho e hábitos sociais passaram a ser recriminados nos seus costumes. Claro que, em sua vida mental, tudo isso tinha uma repercussão psicológica e emocional. É um processo de negação. Para assegurar um relativo equilíbrio e a continuidade da tarefa, justificava-se sempre com os argumentos de compromissos assumidos antes de reencarnar. E assim o tempo foi passando. E o que ele tem agora aqui em nosso plano? Ele vai se sentir aqui como se sentia após suas palestras brilhantes, sozinho, sem ninguém, para dialogar, com uma sensação de vazio. Ele se fez um bom palestrante e não se ocupou em ser amigo. Adicionando a esse estado íntimo, ele terá muita confusão mental. Aqui, ele não terá uma agenda de trabalho e nem consumirá seu tempo preparando suas conferências. Isso lhe colocará em contato com aquilo que negou em seus sentimentos enquanto estava no mundo físico. Nessa primeira fase, vai sofrer a frustração acompanhada de profunda inquietação. Em um segundo momento, virá a revolta, acompanhada de depressão. Serão estágios duros para ele. Muitos companheiros do ideal espírita estão chegando aqui desse modo. Quando encarnados, parecem pérolas reluzentes e de raro valor espiritual. Ao desencarnarem, revelam que aquilo era só uma capa e desfazem-se como torrões de areia diante da verdade de suas próprias consciências. Toda vez que conheço essas histórias, penso na minha própria trajetória, Dr. Inácio. Toda vez que ocupei uma tribuna espírita, sempre mencionava que estava falando primeiramente para mim e estava sendo sincero. Era como me sentia. Em verdade, José Mário, qual de nós está fora disso? Muitos, porém, estão projetando nas atividades espíritas a sua realização pessoal, confundindo preparo com vitória
misturando oportunidade com missão. Cada um de nós, a seu modo, vai experimentar esse processo de desilusão com mais ou menos dor aqui na vida espiritual, após a morte do corpo físico, como aconteceu com nós mesmos. Em minha despretensiosa avaliação, a maior confusão é entre a causa da doutrina e a causa pessoal. Querendo servir ao espiritismo, desservimos ao seu mais essencial objetivo. Eu até arrepio quando ouço essa expressão, José Mário. É uma assombração no meu modo de entender, brincou o médico. Pela causa da doutrina, dizendo servir ao espiritismo e ao próximo em obras sociais, muitos de nós desperdiçamos a oportunidade de servir ao amor, que deveria ser a grande causa. E o amor nem sempre tem relação com agendas lotadas e com muito movimento exterior, como diz o Evangelho. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? Roberto, infelizmente, abriu seus olhos a essa verdade dura Roberto, infelizmente, não abriu seus olhos a essa verdade durante a vida espírita. Como o Senhor definiria amor para nós que amamos o Espiritismo e compreendemos a importância das tarefas doutrinárias? Amor, para Roberto, o amor significava disciplina, comprometimento, carisma com a multidão e conforto para os ouvintes de suas palestras. Digamos que o amor é ter a capacidade íntima de adicionar os nossos melhores sentimentos, seja com quem for, em que situação for, porque isso nos permitiria a grande ventura de entender que cada pessoa está no seu ritmo e na sua estrada de ascensão. Amor é entender, por exemplo, que Roberto é uma ótima pessoa e fez o seu melhor. Por essa lógica, amar é reservar em nosso coração os melhores sentimentos pelo trabalho e por seus esforços, oferecendo-lhe todo o nosso carinho. Somente com amor legítimo, esse mundo de cá e o de lá conhecerão a regeneração. Roberto não vai fugir da lei consciencial, porque já estava pronto para ser mais do que um grande orador. Ele vai olhar para trás e amargar a decepção que consome a maioria de nós que chegamos aqui na vida espiritual, e vai reconhecer que o amor é mais do que amar multidões. Perceberá então que nos círculos da família e da convivência descuidou-se de deveres pequeninos e essenciais. Muitos companheiros de nosso ideal, aliás, estão com foco nas grandes e expressivas tarefas, sendo que não é o tamanho delas que nos dá a medida do amor, e sim como nos comportamos diante delas, esclarecidos sobre a extensão de nossas necessidades espirituais. A velha armadilha moral do orgulho e da vaidade tóxica continua fazendo vítimas e impulsionando o homem a crer que mais vale conquistar o mundo à sua volta do que a si mesmo. Finaliza esse capítulo 7 e eu faço aqui um breve comentário, do que eu penso a respeito. É justamente esse o grande desafio, É a gente lidar com uma coisa tão grandiosa que é essa doutrina espírita, com tantos ensinamentos ricos, poderosos, mas entender que tudo que está ali são ferramentas para que a gente use na nossa própria jornada. Obviamente, se eu puder esclarecer um amigo, se eu puder levar a palavra espírita para um colega, se eu puder fazer uma palestra numa casa, ótimo, vou estar levando isso também, todo esse benefício que eu estou colhendo, para o próximo. E isso é amor. Mas se você ficar fixado na tarefa e deixar de cumprir os ensinamentos, é aí que está o desperdício da nossa evolução. E que nos faz, quando tomamos consciência da nossa trajetória do início ao fim da vida encarnada, a gente percebe que muitas vezes a gente estudou muito, pensava que estar ali praticando por si só já bastava,
Mas muito mais do que estar ali frequentando a casa espírita, como é que está o meu coração com Jesus, o meu coração, a minha mente com Deus, com o plano superior. Como é que eu estou traduzindo na minha jornada do dia a dia, nas minhas relações, nas pessoas que eu encontro na rua, como é que eu estou colocando os ensinamentos espíritas dentro da minha jornada diária. Esse é o grande desafio. Então esse capítulo nos faz refletir para isso, que a gente tem que... Esse movimento externo é importante, mas ele é só o movimento que nos faz criar a consciência interna para poder aplicar e implementar no dia a dia o amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então era isso, capítulo 7 finalizado. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Curte o vídeo, compartilha com quem você acha que vale a pena receber essa mensagem, que vai gostar de receber essa mensagem, vai gostar de ter a oportunidade de estudar esse livro Emoções que Curam com a gente. Ativa o sininho aí do canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que a gente for lançando. E é isso, vamos finalizando. Ora et labora, que a vida melhora. Abraço!